Fala galera, sejam bem-vindos ao canal MRpedia. No vídeo de hoje, irei mostrar as crianças mais malignas da história. Às vezes, pensamos que só os adultos têm maldade, mas talvez, por inocência ou falta de instruções dentro da própria casa, crianças são responsáveis por atos inimagináveis e de extrema maldade. Avisando que o conteúdo do vídeo não lhe trará nenhum tipo de informação importante, e obviamente, não precisa esperar nada de bom com o conteúdo dos casos a seguir. E bora pro vídeo. Em 10º lugar, Willie Baskett. Com apenas 15 anos de idade, Willie, numa tentativa de roubo, atirou e assassinou uma pessoa no metrô de Nova York. Meros 8 dias depois, junto com um companheiro em outra tentativa de roubo na mesma estação de metrô, agora ele atira novamente e mata a pessoa que tentou assaltar. E para completar o ato de maldade, na fuga, os dois atiraram e acabaram matando um guarda de trânsito que estava próximo ao local. Condenado a apenas 5 anos de prisão numa instituição para jovens criminosos, Willie Baskett foi um dos grandes motivos para as mudanças na lei da cidade de Nova York, que passou a julgar jovens a partir de 13 anos que cometessem crimes graves como adultos, porque além dessa série de assassinatos, também se envolveu em outras atividades ilegais quando menor de idade e, inclusive, realizou uma fuga da prisão de jovens que tinha sido sentenciado. Após ser preso novamente, Willie teve um novo julgamento e está cumprindo uma pena de 82 anos. Em 9º lugar, Joshua Earl Patrick Phillips, conhecido como Josh, um americano condenado aos 14 anos de idade à prisão perpétua, sem nenhum tipo de condicional ou algo parecido. Mas aí você me pergunta, o que ele fez de tão grave para receber tal sentença? Em novembro de 1998, Josh matou sua vizinha de 8 anos de idade. Encontrada dias depois, dentro da sua própria casa, a mãe de Josh mesmo que ligou para a polícia. A vítima morreu por causa de feridas de facadas e golpes com um bastão de beisebol. Ele disse que ela o chamou para jogar beisebol, e após ele arremessar a bola, acertou-a no olho, fazendo ela sangrar. Ele disse que entrou em estado de pânico e que não sabia o que fazer. Então, a brutalidade começou. Arrastou a jovem para dentro de casa, usando um fio de telefone para estrangulá-la e dominá-la. Eles subiram até o quarto, não sabendo o que fazer, ele a apunhalou 11 vezes e deferiu golpes com um taco de beisebol. Ele somente se livrou da pena de morte porque quando finalmente foi julgado e sentenciado, tinha apenas 16 anos, e a pena máxima para essa idade é prisão perpétua. Em 8º lugar, Edmund Emil Kemper, terceiro. É um serial killer americano. Após uma discussão com seus avós, com apenas 15 anos de idade naquela época, Kemper atirou e assassinou ambos. E imediatamente após o assassinato, ele foi contar para sua mãe o que tinha feito. Após ser julgado, ele foi sentenciado com apenas 5 anos de prisão. Depois de 3 anos dele ter sido solto, ele voltou a fazer vítimas. Primeiro, matou 6 mulheres que eram estudantes universitárias. Matou a própria mãe e uma amiga dela. E dentre seus crimes ainda se encaixam estuprador, necrófilo e canibal, fora que já confessou matar alguns animais também, como cachorros e gatos, entre outros. Condenado à prisão perpétua, serve pena em um hospital psiquiátrico na Califórnia. Em 7º lugar, assassinato de Chanda Renee Scherer, uma jovem americana de 12 anos que foi torturada e queimada até a morte, no estado de Indiana. Esse crime foi cometido por 4 pessoas, com idades que iam de 15 a 17 anos. As 4 prepararam a emboscada, enquanto 2 delas esperavam no carro, outras 2 a esperavam escondida. Após conseguirem capturá-la, a sufocaram com uma corda no pescoço, e a jovem de 12 anos perdeu a consciência. Elas então a levaram para dentro do carro, deixaram-na completamente nua e dirigiram até uma área de floresta. Daí então começou a tortura. Após o fim da sessão de tortura, elas a encharcaram de gasolina e atearam fogo, a queimando viva. Todas elas foram julgadas como adultas. Uma delas se declarou culpada e ajudou nas investigações, e pegou uma sentença de 20 anos. 2 delas foram sentenciadas a 60 anos de prisão, e a última também foi sentenciada a 60 anos de prisão, porém
conseguiu apelar a decisão e sua pena foi reduzida para 35 anos. Em sexto lugar, Brenda Spencer. Aos seus 16 anos de idade, naquele Natal, ganhou um presente um pouco diferente. Ao invés do rádio que pediu como presente, ela ganhou um rifle semi-automático com 500 balas. Na manhã de janeiro do ano seguinte, numa segunda-feira, ela começou a disparar contra crianças que estavam esperando entrar na escola. Acertou 8, matou o diretor e um funcionário da escola e feriu gravemente um policial. Segundo ela, o tiroteio foi inspirado pela música I Don't Like Mondays. Eu não gosto de segunda-feiras, escrita por Bob Geldof. Ela foi condenada e sentenciada a 25 anos à prisão perpétua. Em quinto lugar, Brian e Dave Freeman. Considerados como neonazistas, são responsáveis pelo assassinato da família Freeman. Isso mesmo, eles mataram os próprios pais e o irmão mais novo deles. Nesses assassinatos, tiveram a ajuda também de um primo deles. Os três se declararam culpados e pediram para não ser condenados à pena de morte. O pedido deles foram aceitos e hoje cumprem prisão perpétua. Em uma citação deles mesmos, eles falaram: "Eu não pensava no futuro." Em quarto lugar, Erin Michelle. Aos 16 anos de idade, condenada pelo assassinato da própria mãe e dos dois irmãos mais novos e tentativa de assassinato contra o pai, que conseguiu sobreviver gravemente ferido. Como motivo, ela justifica que os pais dela a colocaram de castigo e que ela não poderia ver o namorado, o primeiro namorado, porque ela diz que tinha sonhos e planos para o futuro. Juntos, eles planejaram tudo, até como seria a história que contariam e também atearam fogo na casa. Ela foi condenada à prisão com 2 sentenças perpétuas, mais outra sentença de 25 anos, e sem nenhum tipo de condicional. Seu namorado poderá tentar condicional depois de cumprir 20 anos de sua sentença. Em terceiro lugar, Mary Bell. Ela foi condenada por asfixiar Martin Brown, de 3 anos de idade, e jogá-lo do segundo andar de uma casa abandonada um dia antes do seu 11º aniversário. 2 meses depois, matou Brian Hall, de 4 anos de idade, em um local perto de uma linha de trem onde outras crianças costumavam brincar em meio a carros abandonados. Após estrangular e perfurar as coxas e genitais do menino, perfurou a letra M em sua barriga. Ela também foi acusada de tentar estrangular 4 outras meninas. Foi responsável pela vandalização da enfermaria escolar e de escrever ameaças na parede. Foi considerada culpada de homicídio involuntário em 17 de dezembro de 1968. Em seu diagnóstico, psiquiatras descreveram sintomas clássicos de psicopatia. Mary Bell foi liberada da custódia em 1980 aos 23 anos e foi concedida anonimato para começar uma nova vida com sua filha e marido. Em segundo lugar, Eric Harris e Dylan Klebold. Mundialmente conhecidos pelo Massacre de Columbia, que ocorreu numa escola de ensino médio, preparados e com planejamento feito de forma calculada e com bastante tempo de antecedência, os 2 jovens entraram na escola fortemente armados, com armamentos de grande porte, que incluíam rifles e granadas. Os 2 foram responsáveis por um dos atentados mais traumáticos feitos desse tipo. Eles assassinaram 13 pessoas e feriram pelo menos mais 24. E um pouco antes da polícia entrar no local, os 2 cometeram suicídio simultaneamente. Agora, antes de revelar o primeiro lugar, alguns casos bônus. Graham Fred Young foi um serial killer inglês que usava veneno para matar as vítimas. Quando criança, chegou a ser internado no hospital psiquiátrico por envenenar parentes e amigos. Anos após o fim da internação, ele é responsável por envenenar mais de 70 pessoas, matando 4 delas. Ele colocou o veneno no chá das vítimas, o que o fez ser conhecido como o assassino do copo de chá. Jesse Pomeroy, aos 10 anos de idade, desapareceu sem explicações. Porém, poucos dias antes do seu sumiço, ele havia cometido um assassinato. O corpo de um garoto de 4 anos de idade foi encontrado pela polícia dentro de um lago. Encontrado e sentenciado, foi a criança mais nova do estado de Massachusetts a ser condenada por homicídio doloso.
Sua sentença de passar o resto da vida na cadeia durou até o ano de 1992, ano que ele faleceu. Uma menina de 12 anos canadense, juntamente com seu namorado de 23 anos, ambos condenados pelo assassinato da família inteira da jovem, chocou o país. Eles mataram a mãe e o pai e também um irmão mais novo. A legislação canadense proíbe a divulgação do nome da criança por causa da sua idade. Foi a primeira criança a ser julgada por assassinato doloso, no Canadá, e sua sentença de 10 anos acabou em maio desse ano, 2016. E em primeiro lugar, John Venables e Robert Thompson, condenados por sequestro, tortura e assassinato de um garoto de 2 anos de idade, a dupla de 10 anos de idade, isso mesmo, os garotos tinham 10 anos, mataram Mauro naquele dia, sequestraram e torturaram essa outra criança. Como é descrito, e o tanto de coisas que eles fizeram a esse garoto de apenas 2 anos de idade são realmente chocantes. Eu nem irei entrar em detalhes. E após o fim da tortura, eles amarraram e deixaram ele preso numa linha de trem, onde, infelizmente, a criança foi partida em pedaços. A notícia do caso chegou ao público e rapidamente teve uma grande repercussão. Os dois foram julgados e sentenciados com apenas 8 anos de prisão. Ambos estão soltos atualmente. Muito obrigado por terem assistido. Se possível, avaliem, deixem um comentário, compartilhem para ajudar o canal. Cliquem no botão de inscrever-se para fazerem parte do canal. Marque a opção de receber as notificações para receberem as novidades. Grande abraço e até o próximo vídeo.